Que Luciana Bauer, do Jusclima, e Gisele Agnelli. Do Vote Nelas, do Fatos Deprimentes da Semana, principalmente, né, Lu? exatamente. E Esse quais os canal. fatos que temos deprimentíssimos? Deprimiu o Alexandre de Moraes ou não? Fala pra gente. Pois é, estamos aqui, uma da sua cozinha, outra com a sua library aqui atrás, sua biblioteca. E, bom, acho que a gente tem dois fatos, dois pilares que a gente pode focar hoje na conversa, como sugestão, Lu. Então, primeiro você com café e eu aqui com meu vinhozinho. E tintim para você. E quer começar pelo Alexandre ou quer começar pelo tarifaço? Porque eu acho que o tarifaço, Lu, e a questão dos juízes ajudam a gente a colocar uma luz sobre o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. Porque eu acho que eu vejo muita análise sobre o que está acontecendo no Brasil, olhando o absurdo da situação, que ela é absurda mesmo. Explica pra gente, porque a maioria não sabe e eu até sou meio confusa do que é esse Big Beautiful Bill. Ah, essa é outra coisa. Esse é o orçamento. O Bill, do É o Beautiful Bill, orçamento. é o orçamento que ele está mandando e que é um absurdo, porque assim, o orçamento ele tem que se restringir a questões orçamentárias, né? É redundante, mas parece óbvio, mas não é, porque umas coisas que ele está colocando ali, que, por exemplo, cláusulas específicas de quem tem acesso ao Medicaid, isso tem que passar pelo legislativo. Isso não tem a ver com o orçamento. A causa disso pode ter impacto no orçamento, né? Você cortar uma parcela da população de ter acesso ao sistema de saúde pode ter impacto, mas isso é um critério de acesso. Então, isso não poderia estar no orçamento, né? O Então, que esse é uma. vários economistas têm me falado é que, na verdade, esse orçamento esconde uma enorme dívida que está se tornando impagável. Isso é verdade? Isso é verdade, Lu. A gente sabe que um dos grandes desafios dele foi econômico, porque essa dívida enorme dos Estados Unidos, dívida interna que só aumenta e que eles têm empurrado com a barriga, né? Porque a gente sabe que o dólar é uma moeda forte ao seu próprio lastro, mas que o rolamento da dívida vai ser feito no maior rolamento da dívida, a maior parcela vai ser feito nesses 4 anos de governo Trump. Então ele vai ter que se virar. Só Neste nesse ano governo. vai ser quase 9 trilhões, é isso? Pois é, Lu, Ele vai ter que captar e tendo ele está aumentando. escorraçado metade das pessoas que comprariam, como, por exemplo, o Japão, ou a Rússia, ou a China. Quem de novo vai comprar título americano? E o Big Bill é um big aumento da dívida pública, porque ele está aumentando de forma substancial o orçamento de defesa, o que já acende uma red flag, porque por que que ele está fazendo isso, né? Ainda mais com esses arroubos expansionistas dele de incluir o Canadá, a Groenlândia de fato, já é uma. E isso também o levou o Musk a fazer críticas ao governo, né? Porque se o Musk entrou lá no Doge para cortar orçamento era de 2 trilhões, bilhões, e foi para 100 milhões de dólares efetivamente, depois que ele viu um orçamento que Eu estava não acredito que aumentando. o Musk torceu a democracia americana somente por 100 milhões. Eu não acredito. Eu não acredito. E pior do que isso, né, Lu? A Porque gente muita pagava para ele não fazer nada, se fosse podia só ter 100 pagado pra milhões. gente, né, A gente Lu? fazia uma big vaquinha. Podia ter pagado pra gente, prestar uma consultoria para o governo americano de forma mais eficiente, porque o que ele fez, aliás, foi tão à margem da lei, né, Lu, como consultor tão acima da capacidade que um consultor faria. Ele teve mais força política do que ministros, né? E que isso está sendo contestado. Muitas das coisas que ele está fazendo está sendo revertido. Então, se você for pensar em eficiência, quanto custa isso ir para a justiça? O tempo dos juízes que estão olhando o caso, o tempo e o custo de você mandar a gente embora e recontratar, se é que você vai conseguir, porque as pessoas tocam a vida, elas partem para outra, elas precisam ganhar um salário. Então a ineficiência dele também tem um custo, na verdade, se você for pensar. Concorda? Terrível, terrível.
E ele foi tão rápido na destruição e saiu tão rápido que não deu nem tempo. A maioria dos juízes pode dizer que não tem mais a causa de pedir, né? Ou seja, a ação não tem mais validade, não tem mais razão de ser, então vai ser extinta e aquelas pessoas vão pedir perdas e danos se tiverem saído ou não. E é mais um custo para o governo. Então, no final do dia, a gente tem que esperar todas essas ações, né, Lu, para contabilizar. Se ele está falando que conseguiu colocar nos cofres do governo, arrecadar 100 milhões, o que no indireto, no que vai ser revertido, nos danos, tudo, o que que vai ficar nesse saldo final, né? Talvez alguma coisa Exatamente. irrisória. Muito triste porque a gente que estuda a democracia americana, acostumado a todo o sistema de freios e contrapesos, e também é uma Constituição que sempre foi muito tradição. E o common law é tradição, a Constituição é tradição, o fazer do Congresso junto com o presidente é tradição. Só que essa tradição todos descobrimos que pode ser facilmente pisoteada. De repente, seria dos americanos repensarem o seu modo de constituição até, ter bem mais leis constitucionais, direitos e garantias escritos, do que propriamente por direito consuetudinário ou common law, porque do jeito que foi posto, é muito fácil desmontar. Uhum, verdade. E, Lu, o que eu queria te perguntar, dentro do assunto juízes, teve agora a reversão do tarifaço do Trump, né? E Que mesmo ela foi, porque eu li que ia reverter quando saísse a decisão final, que vai ser 9 de maio. Até agora, tá em vigor ou tá suspenso? então foi assim, qual o nome? É uma instituição, que eu esqueci o nome em inglês, mas é uma instituição de comércio estadunidense com relação à economia internacional. E ela tem ali juízes técnicos que arbitram casos, né? É como se fosse a SEC lá da economia, mas São ligado. pareceristas, na verdade, e É, também são técnicos em são geral. técnicos e são considerados juízes, né? Tem status de juízes. E eles fizeram um parecer contrário. Uma coisa um pouco óbvia, porque para resgatar, quando o Trump começou esse tarifaço, ele se utilizou de uma Com lei. Ron Vara, Ele se utilizou de uma lei, IEPA, que é uma lei de excepcionalidade econômica que os Estados Unidos têm, inclusive com atuação internacional, mas em épocas de guerra. Em épocas de não só guerras, mas excepcionalidades. E aí, ela já foi utilizada no passado, mas veja bem, por exemplo, Obama utilizou, de democratas a republicanos, o Obama a utilizou quando foram identificados hackers de fora dos Estados Unidos intervindo aqui nos Estados Unidos. E aí as nas sanções foram, eleições. eu não lembro se eram eleições, mas eram hackers. Então ele vai lá internacionalmente junto com essas pessoas e fazem sanções às pessoas, aos bens. Não era ligado à tarifa de comércio. A mesma coisa fez o governo Bush. Aí ligado sim ao 11 de setembro, os terroristas, o Afeganistão. E aí identificou-se uma célula terrorista e tiveram sanções ali. Então, isso tem a ver com essa lei, tá dentro do contexto dessa lei de excepcionalidade. O que o Trump Então, o fez não Japão tem é terrorista a partir de agora. todos os. Quantos países, Lu? 150, 170 países são todos excepcionalidades? Ou seja, mais uma vez, como ele fez com as deportações, né? Que ele pegou aquela lei de 1700 e alguma coisa, essa lei não podia ser aplicada. Ele fez isso para o quê? Para burlar a conversa saudável que é feita entre o governo no legislativo, né? Por quê? Porque ele tá. E é estranho ele fazer. Pode parecer estranho ele querer fazer isso sem o legislativo, porque ele tem maioria nas duas casas. Mas a maioria é pequena, são poucas pessoas, e demanda escrutínio.
e demanda E razão pública. razão, Os jornais vão debate, falar, o debate vai falar. Ele não debate. quer o Não quer debate. o debate. E esse debate pode mudar a cabeça, inclusive, de republicanos, ele ter dor de cabeça, é energia que se gasta, o debate público. Talvez ele tenha dissidências dentro do próprio partido. Isso é do jogo democrático. E é isso que ele não quer. Ele quer agir de forma ali como um rei mesmo. O executivo manda, todo mundo obedece. E essa, Lu, isso vou dar o gancho, porque assim, essa é o que a porta-voz da Casa Branca fala. Eles foram atrás desses juízes, desses três juízes, o Stephen Miller, a porta-voz da Casa Branca, de forma personalíssima, colocando o nome desses três juízes, falando que eles são anti-americanos, falando que eles subvertem a vontade do povo que elegeu o Trump, que é um discurso populista, que é um É um discurso discurso fascista de Carl Schmitt. fascista. Carl Schmitt fala que quando você personaliza, você está atacando a pessoa. Então, isso é. E a vontade não é mais da lei, é do soberano. Mas Isso isso, para é mim, fascista 100%. quando eles atacam o judiciário e falando que o judiciário, principalmente esses três juízes, porque como eles são técnicos, de um órgão técnico, eles falam, se eles querem fazer política, que sejam eleitos. Subvertem totalmente, porque eles são eleitos tecnicamente, esses juízes, eles não fazem política. E eles falam, eles que vão fazer campanha, Mas nem né? tudo é eleição, é isso que Então, tem que se. É sim. assim, ó, não existe o apelo popular, o apelo do povo, nada mais é do que uma lenga-lenga para aquele ditador ou para aquele autocrata poder fazer o que ele quer. E daí ele diz: Ah, eu sinto que o apelo do povo é tal coisa, eu vou tirar os imigrantes. Eu sinto que o apelo do povo é tal coisa, eu vou tirar. Colocar tarifas. Isso não pode. Não. Existe ou não império da lei? Eu me lembro muito bem que a Suprema Corte, no ano passado, deu carta branca para o Trump candidato. E agora, em 14 de abril, o Justice Robert, que é o presidente do Supremo americano, falou: o rule of law está em perigo, and dangerous. É muito pesado o próprio Supremo deles falar que o império do direito está em perigo e, ao mesmo tempo, eles quererem dizer que o nosso Supremo é o que não segue as leis. Então, Lu, e o que eu queria fazer o link com você é que, assim, se a gente olhar esse cenário, então, há um discurso aqui interno de que há uma politização do judiciário. Isso me lembra muito a discussão do Brasil, né? E o que está acontecendo com Alexandre de Moraes. Dá para fazer um paralelo. Quando a gente, eu acho que a melhor análise de olhar para o Brasil, e principalmente da gente que está vivendo isso de dentro, é um choque entre democracias que estão em momentos muito diferentes. Você citou autocracia, fascismo, a extrema-direita nos Estados Unidos, ela está muito fortalecida. A gente falava disso antes do Trump entrar. Como é que, né, os bolsonaristas no Brasil, né, o Milei na Argentina, é, esse novo essa nova extrema-direita, será que ela vai se juntar e ela vai ganhar força porque o Trump está nos Estados Unidos, né? E esse ataque ao judiciário cai lá, né, Lu? Exatamente. Um grande ataque e um ataque baseado em teorias fantasiosas. No Brasil, a teoria de que a coitada foi lá e manchou a estátua com batom, quando todos os atos são anteriores. As pessoas ficaram na frente de quartéis instaladas. Elas se organizaram para fazer atos antidemocráticos. Elas pegaram ônibus, elas deram dinheiro, pessoas financiaram tudo isso. Isso ninguém fala, só falam da coitada da mãe de família que foi lá e pichou uma estátua na frente do Supremo. Só que tudo é muito concatenado. E isso a gente não vê na mídia.
A gente vê pouco na mídia. E esse ataque personalíssimo está gerando, né, Lu, um medo do judiciário aqui. E aí eu linko com aquela questão, né, que a gente já escreveu o artigo juntas sobre o quanto os juízes estão com medos, principalmente os US Marshals, que é difícil explicar para o Brasil porque não existe essa figura, eu acho que tão clara no Brasil, você me corrige, Lu, mas eles são como oficiais de justiça federal com treinamento de inclusive usar armas, né? Eles são um misto ali. E eles estão a cargo da segurança dos juízes. Mas o chefe deles é o judiciário. O judiciário é o Departamento de Justiça da Pam Bondi, que é subserviente a Trump, que é agora o Departamento de Justiça está completamente tomado politicamente e virou órgão de fachada, uma agência federal de fachada, assim como o FBI. Então, essa subserviência a alguém que virou executivo 100%, Departamento de Justiça, os deixa incomodados com a própria segurança dos juízes, né, Lu? E por isso teve um É uma movimento. ruptura, porque é o Estado que, uma parte do Estado já não confia na outra parte do Estado. Então, nós não temos mais a institucionalidade funcionando normalmente e temos quase uma guerra entre poderes. Por quê? Porque o Poder Judiciário é o grande esteio das constitucionalidades, do próprio Estado de Direito que falou o Justice Roberts. E a proposta desse conjunto de juízes, né, Lu, é que é, a segurança dos juízes esteja atrelado à Suprema Corte. Tamanha desconfiança que isso esteja atrelado, essa segurança deles venha do Departamento de Justiça. Isso é assustador, né, Lu? É um judiciário com medo, e um medo, não que ele está acovardado, é um medo Todos real. estão com medo. As minhas listas de professores de ambiental aqui dos Estados Unidos, uns 10% saíram das suas cadeiras e foram dar outras cadeiras ou tiraram uma licença para fazer um pós-doc em algum lugar civilizado e democrático, mas as pessoas não comentam nada. Mas, por exemplo, aquela professora que foi perseguida por uma ONG, a Rothschild, que saiu no New York Times, eu passei a história para você, depois vocês podem linkar aqui. Ela ganhou agora o prêmio da PACE de melhor professor de direito ambiental, numa clara votação de que os professores veem nela uma vítima e também um arte disso tudo. Por quê? O que aconteceu com ela? Ela é, como professora, é chamada para fazer perícias em processos, assim como o Carlos Nobre, que é um professor, também faz perícias em processos ambientais ou climáticos. É normal da academia você ser chamado, às vezes, num processo para dar uma opinião científica ali. E o que que essas ONGs fazem, financiadas pelo Big Oil? Elas entram com um lawfare contra esses professores para que eles demonstrem que a pesquisa deles não é contaminada. Daí vem de novo a guerra cultural. Tudo sempre vem da guerra cultural. A gente vê todo esse discurso contra o nosso Supremo, contra o Alexandre de Moraes, também uma guerra cultural, porque não existe a liberdade de expressão, como eles falam, nem dentro da jurisprudência da Suprema Corte deles. Tudo sempre tem uma proporcionalidade. Não existe liberdade de expressão absoluta, principalmente diante das big techs que moem democracias. As big techs estão totalmente sem modulação, sem regulação. Elas estão tirando contas de pessoas progressistas e deixando o discurso de ódio, o discurso de extrema-direita correr solto. Perfeito, Lu. E aí eu vou fazer o gancho com o Alexandre de Moraes, né? Porque a gente começando pelos Estados Unidos, a gente entende que o cenário aqui, quando a gente fala, você falou em medo, quando há um medo generalizado, não só da população, como da instituição, como de um poder, como o judiciário, não tem como a gente não usar a palavra fascismo. Mas eu quero ter o cuidado de não falar o fascismo, porque o fascismo é um período histórico importante da história que merece esse nome,
que seja só dele, mas é um novo, a gente pode chamar de neofascismo. Nada Neofascismo, impede que a humanidade nada. não aprimore o fascismo. Ele, Infelizmente. infelizmente, 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 pode ser que a gente esteja vivendo tempos, início de tempos, muito piores do que foi o fascismo no século XX. e é um Porque fascismo, agora a gente tem o grande irmão, a gente sim, tem o algoritmo falar em isso. tudo. Em Aham. tudo. A eleição de 2026 no Brasil pode ser uma carnificina se não for feita a regulação. O que que nosso Congresso faz? Nosso Congresso não está nem aí, porque é interessante para eles continuarem como está. Exatamente, Lu. Além da característica que você colocou dos algoritmos, que é, é o fascismo aplicado à nossa contemporaneidade, é o fascismo vindo da maior economia do mundo. Quando você coloca, né, o Big Brother, Estados Unidos, e com um modelo federalista, diferente da democracia de outros O países e que só lustro todo existem aqui. democrático, o É, lustro de quem sempre defendeu a liberdade. então, eu gosto de colocar no artigo que eu fiz sobre isso, fascismo made in USA, porque ele tem a cor local. E quando ele começou com as big techs, né, o Zuckerberg abrindo mão de mediação de conteúdo, né, eles batendo de frente com a legislação no modelo europeu, que ali cobra-se. Mas como funciona mesmo esse algoritmo? E olha, se você não seguir as nossas regras vocês vão ser multados, né? Multados e percentual em cima do lucro das empresas, né? Então é uma faca no estômago das big Aliás, techs. essa legislação europeia acabou de ser suspensa enquanto não tem as negociações das tarifas, ou seja, as tarifas foram eficazes para as big techs, porque essa legislação que impõe restrições, eles fizeram uma negociação que está suspensa enquanto não se reajustarem as tarifas. Não sabia disso. Uhum. Não sabia disso, Lu. Isso é novidade para mim. O que eu vi que me impressionou é que nessa negociação, que foi a primeira depois do tarifaço com a Inglaterra, o Trump colocou isso na mesa, mas a Inglaterra recusou. A Inglaterra falou: não, não vamos mexer na legislação aqui sobre as big techs. Mas olha como Viu como estava na mesa? Está na mesa de estava, todo mundo. tá? E é opaca essas tarifas, porque ela é só um lustro para impor o império total do algoritmo. Porque o algoritmo protege o grande capital dos big techs e de outras corporações e protege o fascismo nascente e, quem sabe, vitorioso de Trump. E esse novo capitalismo, Lu, e você manja muito disso, é como se as big techs tivessem um poder político maior até que os estados constituídos, né? Tem. Isso é É bem assustador. É bem o que o Marx falava lá no século XIX, dizendo que o capital ele ia ficar tão avassalador que ia sobrepujar os estados nacionais. E ele ia ter o controle absoluto. E é o que a gente vive hoje. O Os, capital tem o controle absoluto. os meios de produção. O Marx ele é um clássico por quê? Porque a gente consegue reaplicá-lo em diversos momentos históricos. Quem era o. Quem detinha os meios de produção da época dele, hoje são os meios de comunicação. Você consegue fazer releituras de Marx. Essa leitura é a leitura mais atual que a gente pode fazer de Marx. E por que que é tão, por que que eles subvertem a liberdade de expressão? Não é disso que se trata. O que eles querem é liberdade para falar discurso do ódio, reinterpretação da Engaja, o que verdade, engaja, eles não querem nem fake saber. news. Se a gente perder, as eleições foram compradas. Então, a gente, quando olha Alexandre de E as Moraes, crianças que estão morrendo com esses desafios funestos. quando a gente olha o Alexandre de Moraes, Lu, o que me choca é que, assim, eles colocaram o caso da Rumble e Tampa. A juíza de Tampa já desqualificou o caso de cara. Não tem nada a ver com ataque a extraterritorialidade. Não tem nada a ver. O Brasil fez tudo certinho. O que o Alexandre de Moraes fez foi: a nossa liberdade de expressão é diferente da dos Estados Unidos, constitucionalmente. E, Exatamente, porque a gente tem uma Constituição e gosta dela. E o nosso é, e Supremo também gosta dela, E todo mundo pode ter constituições diferentes dos Estados Unidos. E o que ele colocou, Alexandre de por Moraes, enquanto. foi com relação ao Brasil. Se as empresas têm dificuldade de restringir o conteúdo só no Brasil e resolvem fazer
em todo mundo, isso está a cargo dessas empresas. Tanto Mas elas que esses precisam. influencers que foram restringidos, em outras plataformas que estão abertas só nos Estados Unidos, eles têm conteúdo. E eles podem abrir um IP nos Estados Unidos e fazer falar o que eles quiserem. O Alexandre de Moraes não está falando nada. Mas dentro do Brasil, a nossa Constituição deve ser respeitada. Isso é claro, isso foi dado pela juíza de Tampa. Quem é o dissonante? O advogado da Rumble. E aí você tem o Estado americano, uma juíza constituída do Estado americano versus a Rumble, que é ligada ao Trump Truth Social. Vamos lembrar o que é o Rumble? Rumble é uma empresa, principalmente de YouTube, que abriu durante a Covid como uma alternativa ao YouTube de várias pessoas que estavam sendo impedidas pela revisão de conteúdos das plataformas mainstream, ser impedidas de colocar conteúdo porque violaram, ou era discurso do ódio, ou era fake news. Gente, o Trump, na época, foi um dos principais alvos disso, né? O antigo X, ele não pôde mais, ele foi banido, né? E aí foram se construindo como uma dark web essas empresas, como a Rumble, né? Que depois foi absorvida pelo Truth Social, que é uma rede social do Trump, porque ele não podia usar nenhuma das empresas que faziam revisão de conteúdo e que estavam alinhados mais à Constituição americana. E, E aos aliás, de vez em limites. quando o Trump diz: Olha, eu acho uma boa vocês investiram em ações da Trump Corporation ou da Trump rede social, porque elas vão subir e elas sobem mesmo, porque as pessoas vão atrás. Tudo é errado, tudo é absolutamente errado. Né? Mas eu acho tão importante a gente falar disso, porque assim, Mas o nosso tempo está quase terminando. O que que você acha que a Suprema Corte vai decidir? A Suprema Corte dos Estados Unidos. eu acho que vai vir sanções para o Brasil. E eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais. Vai vir, eu acho que vai vir, sim. Tem muita gente com muito. Eu não sei a sua opinião, Lu, mas tem muita gente com medo de falar isso, mas eu acho que a excepcionalidade americana, que já foi usada nas relações internacionais muito, ela atinge novos contornos com Trump. Ele não respeita o multilateralismo, ele não respeita as relações internacionais, ele não respeita as regras diplomáticas, os acordos, não. Ele age de acordo com o amigo que está ali do lado, né, que pode ter vindo do idiota útil. O Eduardo Bolsonaro é um idiota útil, né? Eles viram ali o interesse das big techs nesse caso, é isso que está por trás, Lu. E eu queria que as É só pessoas dinheiro, porque é muito só, dinheiro. São mas bilhões mais de do que dinheiro, dólares. eles estão conectados. Então, para o Trump, é mais interessante alguém subserviente, como presidente dos países do Sul Global, do Brasil, como Milei, né? E ele tem aqui o contraponto, que é o Lula no Brasil. As mídias, além dos interesses da Big Tech, o interesse das Big Techs é econômico, mas o interesse do governo é político, de não ter, de poder ressoar essas mensagens de que a eleição que a eleição foi fraudada, né? Esse conteúdo, comunista, socialista, como o mal de todo mundo, né? Essas bobajadas. Então, esses interesses se infundem. Bobajada, mas eu creio que Trump vai conseguir ficar no poder. Não sei como, mas É. e temos todo o grande medo é esse. Ele vai ficar no poder. Como? Não sabemos. Como não sabemos. E no Brasil, isso explica por que que o Ferreirinha lá, o Nicolas Ferreirinha, tem um índice de aceitação que é inegável, Lu. Ele está super bem na política brasileira. É chocante, é, mas esse menino, ele reflete esse dark enlightenment, que é contra Que mistura contra, ignorância, a democracia liberal, pautas gente. morais vazias, porque ao mesmo tempo que defende que o aborto não deve ser feito, não está Eles nem são aí para os direitos sociais, LOAS, Eles são a favor das etc. desigualdades. Bolsa Eles são Família, contra. nada. Não, eles são contra o feminismo, eles são racistas, eles querem que o Estado seja gerido como uma empresa.
Eles não estão nem aí para as desigualdades, são tecnobobos, não ligam lé com cré com a ciência política. Mas é desse conteúdo que um menino desse, como o Nicolas Ferreira, que não liga lé com cré das ideias lá, não sabe nem o que é liberdade de expressão, o conceito, né? É, é aí que ele se inspira, né, Lu? Então, esse é o interesse político. Acho essa grande quebra. O que que aconteceu na política que nós temos só esses influencers, essa gente trouxa, boba, mas que capturou todo o discurso público? O que que aconteceu que a gente só elege no Brasil, 80% do nosso Congresso, são o que os pesquisadores chamam de políticos desleais, que é aquele político que tem uma base popular, se elege, às vezes querendo defender pautas sociais e que chegando lá ele só defende grandes empresas ou essas pautas ridículas morais. Sim. E aí que a gente tá, aí é que é onde o Alexandre de Moraes pisou, no interesse das big techs e no interesse político do Trump de manter essa massa de manobra de extrema direita nos países, né? Porque é interesse dele ter países aliados e subservientes, né? Os países também viraram bobos úteis do Trump. Se ele conseguir ter alguma influência sobre a não regulamentação das mídias sociais nos países, né? E aí o Brasil é uma Mas ameaça. o Trump tem várias falhas econômicas. Ele tem a falha de que ele quer desvalorizar muito o dólar. Ele tem a falha dessas tarifas que vai dar um rebote gigantesco no emprego e na economia, na inflação. E vai ter uma hora que o americano médio que votou nele vai sentir no bolso. Só que o americano médio, ele tem só 2 meses de de resistência quando ele não tem salário, quando ele não tem renda. Depois ele já vai ter o carro retirado, a casa em leilão. Aqui as pessoas todas vivem de leasing, elas recebem um salário no mês e aquilo tudo vai para pagar contas. E a conta da casa, a conta do carro, a conta do seguro social, do seguro de saúde, que é enorme. Então, quando bater nessa classe média, o que que vai acontecer? Ótimo, Lu, essa reflexão. Na avaliação do governo, né? Porque, por enquanto, ele está se segurando na base da agenda das deportações. Porque mesmo a gente sabe que mesmo à margem da lei, isso é um pilar importante para ele, né? E muita gente apoia essa agenda. Mas o que é inédito nos Estados Unidos é alguém que vai contra a lei abertamente à luz do dia, seja com as criptomoedas, a corrupção a céu aberto, seja com desrespeito a ordens judiciais de várias ordens, né? Então, isso para mim, Lu, também é uma coisa que fica um ponto de interrogação, né? Será que o americano vai suportar alguém que ele pode até apoiar a agenda, mas há uma reflexão entre apoiar a agenda e alguém abertamente contra as leis. E as deportações estão horríveis. Eu vi anteontem, dia 28, uma mãe estava indo para uma sessão no Texas do Tribunal de Imigração e o ICE pegou ela e ela gritava: Os meus filhos estão na escola, meus filhos estão na escola, não me prendam, não me prendam. Isso comoveu todo mundo. Realmente assustador. É assustador, é uma pessoa delatando a outra, um vizinho ligando para o ICE, falando: olha, ali tem família ilegal. É triste de ver. Dói o coração. Será Para que os gente como valores morais dos latinos, americanos que fundaram uma república baseada em liberdades e vai ir tão fundo, vai cair tanto? Essa é. é a pergunta que deixamos para todo mundo. Por enquanto, só uma universidade de elite claramente está batendo de frente, né, A Lu? casa do Halls, né? Meu querido Halls, Santo Halls. Que Santo Halls, então, nos abençoe para irmos até a próxima semana, gente. Tá terminando aqui os nossos fatos deprimentes, bem deprimentes, mas também com muita reflexão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Até a próxima. Ai,